Bom dia. Bom dia. Espero que tenham descansado bem, que esta hora tenha servido para descansar. E eu tinha alguma expectativa em relação à escola dominical. Eu pensei assim, como tem mais uma hora, então vão estar a horas na escola dominical. Mas a minha expectativa não se concretizou. Espero que no próximo ano, porque não vou dizer em março, porque em março é menos uma hora e torna-se mais difícil, mas no próximo ano, então, que essas minhas expectativas possam ser concretizadas. Mas não vamos esperar um ano para que isso se concretize. Podemos já no próximo domingo, estamos a tempo da escola dominical. O tempo da escola dominical não é um tempo para preenchermos aquele horário, não. A escola dominical é um tempo para aprendermos. E se nós realmente queremos aprender mais e mais da palavra de Deus, é bom que possamos também estar na escola dominical. O culto não substitui a escola dominical, nem a escola dominical substitui o culto. As duas atividades são extremamente importantes para o nosso conhecimento, para a nossa adoração. Porque enquanto eu estou na escola dominical, eu estou a adorar a Deus. Porque a adoração é tudo aquilo que eu faço. Quer eu esteja na escola dominical, quer eu esteja no culto. Quer eu esteja aqui ou em casa. Em todo lugar e em todas as atividades, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Como Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. E que assim possa acontecer. E por isso, novamente vos exorto a poderem no próximo domingo estar na escola dominical. É bom e por isso exorto-vos a isso para nosso crescimento individual e também coletivo. Certamente na semana passada sentiram a nossa falta. Nós estivemos na Igreja Batista de Gaia, ali no Porto. A minha esposa teve a dar 2 palestras no sábado sobre a prevenção do abuso sexual, falando primeiramente às crianças, depois aos pais. Ainda no domingo também falou na escola dominical e eu tive a oportunidade então de pregar nesta igreja. E naturalmente a igreja ali envia saudações para a nossa igreja. Então eu sou portador dessas saudações da Igreja Batista de Gaia para todos nós. Como também devem reparar ou devem ter reparado, nós estamos em pintura, estamos em reparações aqui nas instalações da igreja. Por isso que os irmãos veem as paredes ali remendadas, ainda não pintadas, mas esperamos que durante a próxima semana, então, os trabalhos estejam bem adiantados. Então, não se assustem, não houve nenhuma inundação aqui na igreja, mas como foi aprovado a necessidade, então, de cuidarmos deste espaço. Quero deixar convosco algumas informações. Lembrar que quarta-feira nós temos, então, a nossa reunião de oração, às 16 horas aqui. Não apenas é um culto de oração, mas é um culto de oração e estudo bíblico. E também o temos mais tarde online, através do Zoom, às 19 horas. Então, temos esta atividade na quarta-feira, para aqueles que os irmãos podem estar presencialmente às 16 horas, para outros irmãos, então, às 19 horas. Como já está a ser projetado também, no sábado temos a aula de música, às 14h30, e logo de seguida, às 15h30, então, a reunião dos adolescentes e jovens. E é claro que também vamos ter a nossa assembleia no domingo, Assembleia da Igreja, às 15h30, para então elegermos a direção da Igreja e também a Comissão de Exame de Contas. Então, deixo convosco estas atividades para a próxima semana. E nós vamos ter um tempo de oração. E vamos orar por alguns irmãos que estão num processo de recuperação. Nós temos o irmão Sérgio, que foi operado de urgência na quinta-feira passada, por causa de um problema de vesícula, então foi operada a vesícula, então está em recuperação, saiu ontem do hospital. Vamos orar pela sua recuperação, para que então este irmão possa recuperar. Foi 2 semanas de muito mal-estar e esperamos então que tudo tenha passado. Vamos então orar por ele.
E já que eu estou a falar do irmão Sérgio Mota, há um erro que não posso deixar passar no boletim. Eu também erro, assim como os irmãos. E se olharem para os aniversariantes do mês de novembro, o irmão Sérgio está no dia 3, mas ele não faz anos dia 3, ele faz anos dia 5. Então, não lhe deem os parabéns no dia 3, mas no dia 5. Tá bom? Então, procurem fazer essa correção. É no dia 5 e não no dia 3, e tendo presente isso, então, será no próximo sábado que o irmão Sérgio vai estar a celebrar mais o aniversário. Então, vamos orar por ele. Vamos orar também pela irmã Valderez. Ela, no próximo mês, estará a ser operada. Vamos orar, então, pelo seu estado de saúde, assim como também vamos orar por os irmãos que já temos referido, e que alguns estão conosco, outros não, mas todos eles precisam das nossas orações. Então, vamos aproveitar este tempo de prelúdio que nós temos como uma introdução ao culto, e podemos, desde já, agradecer a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, mas também de intercedermos por estes nossos irmãos que referi, por outros que estão contemplados no nosso boletim. Então, aproveitemos enquanto a Filipa vai estar a tocar o prelúdio para nos dirigirmos ao nosso Deus. Queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. E também dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a visitar nesta manhã. É um privilégio ter-nos conosco, é um privilégio estarmos juntos para louvarmos ao nosso Deus. E normalmente nós damos a oportunidade para quem está pela primeira vez ficar de pé, nos dizer o seu nome. É claro que nós não queremos constranger ninguém. Se alguém não se sente à vontade para o fazer, não precisa de o fazer. Mas se alguém pela primeira vez que está conosco e não se importa de ficar de pé e nos dizer o seu nome, então eu queria vos dar essa oportunidade para vos reconhecer no nosso meio. Muito bem. Bom dia a todos, meu nome é Juan. Bom dia, meu nome é Isabela. Então, são muito bem-vindos. Que Deus vos abençoe e que se possam sentir em casa, tá bom? Que Deus, então, façam um favor de se sentarem. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100. Mas eu queria lançar um desafio. O desafio é:
Alguém que sabe o Salmo 100 de cor? É que se sabe o Salmo 100 de cor, eu queria convidar à frente e dizer-nos de cor este Salmo. É um bom desafio. Alguém que tem o Salmo 100 decorado na sua mente e que o queira então referir. Eu sei que o Salmo 1, a irmã bem-vinda, tenho. E o Salmo 23 também, muitos de nós. E o Salmo 100? Não, pelo visto não. Mas deixo-vos então este desafio para decorar este Salmo que é tão importante. É um Salmo que nos convida a celebrarmos ao Senhor. Então eu convido a ficar de pé e vamos ler este Salmo. Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É exatamente este salmo que nós vamos estar a cantar, porque nós somos chamados a cantarmos a palavra de Deus. Esta foi um dos aspectos que ressalta da reforma protestante, é cantarmos a palavra. E vamos então cantar a palavra, cantando este cântico: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A segunda vez foi bom, mas a primeira vez não foi assim tão bom porque eu parto do princípio que os irmãos não conheciam o cântico. Mas agora não há razões para não voltarmos a repetir e cantá-lo com alegria, porque estamos a celebrar o nosso Deus, estamos a celebrar aquele que está conosco. Ele está aqui, ele está ao nosso lado. Então juntos voltemos a cantar este cântico.
Glórias ao nosso bom Deus. E continuamos a louvá-lo. Agora vamos cantar louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Então, vamos junto unir essas vozes. E há alguns contracantos. Então, se as irmãs quiserem fazer, sintam-se à vontade para fazer, então, essas situações, esses interlúdios. Adoremos
E vamos continuar a louvar ao Senhor, agora com uma oração comunitária, em que nós poderemos, então, com breves frases, com poucas palavras, expressarmos o nosso louvor e gratidão ao Senhor. Então eu peço ao irmão que comece e outros que se possam seguir, mas orações curtas, para que o maior número de irmãos participe. Pai eterno, nós te agradecemos, Pai, pelo então privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, identificando e louvando-te, Senhor, porque tu és Deus único e poderoso, Pai, e tu nos guardas, nos proteges, no teu santo nome, nós te oramos. Todas as coisas entregamos nas tuas mãos. Assim nós oramos e pedimos todas as coisas. Amém. Amantíssimo Pai Celestial, nosso Redentor, Senhor Jesus, nossa gratidão. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, Senhor, seja dada toda a glória, Senhor. Hosana, Senhor, nas maiores alturas, Senhor. Louvado seja o teu nome. Santo, santo é o Senhor poderoso. Entregamos o dia nas tuas mãos. Esse culto vai servir, Pai, seja conosco. O teu Espírito Santo habita nesse lugar. É isso que nós precisamos nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Muito a graça, nosso Deus. Obrigado, Pai Celestial. Não tudo está a fazer com nossa vida, a deitar-me a dormir. Obrigado, Pai, a louvar o teu nome. Ouvir nosso coração de nosso mana. Falamos para louvar, para dar alegria. Não tudo nosso Deus está fazendo. Obrigado no tudo. Pedimos essa oração. Amém? Amém. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Hosana, Santo, santo, tu és, Senhor. Bendito seja o teu nome nas alturas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bondoso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens estado conosco em cada momento. E podemos, Ebenezer, porque até aqui nos tens ajudado. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cumprido a Tua palavra. E tudo está em Tuas mãos. Tu és soberano sobre os céus e a terra. Tu controlas, Senhor, todas as coisas. E, Pai querido, nós queremos Te agradecer pela forma como Tu tens moldado as nossas vidas. Pela forma como também tens nos dado a vitória diante das tribulações. E, Pai querido, Tu possas receber para Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai querido, também queremos Te agradecer pelos irmãos que nesta manhã nos dão a alegria da Sua presença. Que Tu possas ser com cada um deles, assim como também com cada um de nós. Que a Tua graça e a Tua paz estejam sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E vamos continuar a olhar para Deus e olhar para a igreja. A igreja não é propriedade de homens. A igreja não tem homens como senhores. A nossa igreja, assim como as igrejas de Cristo, tem a Cristo como o Senhor.
Ele é o Senhor. Ele é a cabeça. É Ele que comanda todo o corpo. É Ele que traz segurança à nossa vida e à nossa igreja. Porque Ele é o fundamento. É nele que nós encontramos firmeza para resistirmos diante das tribulações. É Ele que nos dá as forças para nós o conseguirmos. E nós vamos cantar o hino 504, que tem como título da igreja o fundamento. É Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor. Pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Aquele que está em Cristo jamais será abalado. Então nós vamos cantar este hino e também teremos a oportunidade de, em ato de adoração, de louvor ao nosso Deus, consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. É uma forma também de nós reconhecermos o senhorio dele. Reconhecemos que ele é Senhor, que ele é Senhor sobre a nossa vida, sobre os céus. Então, vamos juntos cantar este hino número 504. E então os irmãos que sentirem o desejo podem vir aqui à frente para dedicar aos seus dízimos e ofertas. Esta é a nossa esperança. A esperança de um dia estarmos com o Senhor no céu. E vamos, antes de olharmos para a palavra de Deus, orarmos. Vamos agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos louvá-lo e também de podermos participar neste momento de consagração. E eu quero convidar o irmão Aurélio Mota para nos dirigir nesta oração.
Amém. Amanhã é dia 31 de outubro de 2022. Faz amanhã 505 anos que começou a Reforma Protestante. E por que ela se deu? Ela deu sobretudo para chamar as pessoas à Bíblia. Levar as pessoas a olharem para a palavra do Senhor. Não para a tradição, não para aquilo que era a palavra do Papa, mas para aquilo que Deus tinha revelado na sua palavra. Foi chamar as pessoas à palavra do Senhor, para que elas não se deixassem desviar, para que elas não se deixassem submeter a práticas abusivas, a práticas que procuravam, então, pesar, colocar um fardo sobre as pessoas. E a igreja estava-se a aproveitar dessas práticas para enriquecer, para encher os seus cofres. Estavam a vender um lugar no céu. E quanto mais pagassem, mais garantias tinham desse lugar. Procuravam com as indulgências, então, conceder perdão dos pecados, como se a igreja fosse Deus, como se o Papa fosse Deus. E diante dessa situação levanta-se Martinho Lutero e outros homens. E Martinho Lutero então fixa as 95 teses a fim de levar as pessoas a refletir naquilo que estava a acontecer, a fim de que elas pudessem então olhar para as Escrituras e viver pela fé. Aliás, este é um lema da Reforma Protestante: o justo viverá pela fé. E tal como naquele tempo, nós vivemos num mundo onde se vê uma grande diversidade e onde se vê um grande desvio da palavra do Senhor. Parece que é necessário uma nova reforma para conduzirmos as pessoas a olharem para a Bíblia, a valorizarem-na como a palavra de Deus. E devido então a esse afastamento da palavra de Deus, nós encontramos esta grande diversidade. Quer a nível de pensamentos, quer a nível de valores e ações. E isso tanto se reflete na sociedade em geral, como infelizmente na própria igreja. Como infelizmente a própria igreja é atacada pelo mundanismo, pelas práticas pagãs e incorretas que o mundo promove. Há uma grande variação em relação à pessoa de Cristo. Podemos obter várias respostas em relação a quem é Cristo, em relação à igreja, em relação à própria Bíblia. Infelizmente, nós ouvimos de casos de pessoas que anunciam e defendem doutrinas erradas. E os irmãos podem estar a pensar em alguns que propagam doutrinas erradas, doutrinas que por vezes não têm qualquer fundamento bíblico. É um outro evangelho, como o apóstolo Paulo transmitiu aos Gálatas. E há muitos que pregam um outro evangelho. Mas esses tais oradores são pessoas que têm uma boa oratória. São pessoas que são persuasivas, pessoas que têm uma grande capacidade para atrair o seu auditório e levá-los a ficarem cegos diante daquilo que dizem. Falam ao coração do seu auditório, expõem as suas ideias com todo o vigor, dando a impressão de que aquilo que estão a dizer é que é a pura das verdades. Isso tem criado confusões. Tem criado confusões religiosas. Tem levado as pessoas a se desinteressarem. E com essas confusões, têm surgido também contradições e escândalos.
É este o mundo em que nós vivemos. Um mundo que está rodeado de falsos profetas, pseudos pregadores do Evangelho, pessoas que conseguem arrebatar as audiências. Misturam a verdade com a mentira. Fazem esse jogo, pegando em alguns trechos bíblicos, no entanto, isolam o trecho, isolam a passagem do seu contexto para servir de pretexto para aquilo que querem dizer. E ao fazer-se assim, nós podemos dizer a maiores de barbaridades. E podemos dizer, está na Bíblia. Mas não damos conta do contexto. E por isso que é importante, quando nós estudamos a palavra de Deus, olhar para o contexto. Não é retirar o texto do seu contexto, porque isso é pretexto para se ensinar aquilo que a palavra de Deus não diz. Então encontramos mercadores religiosos. Tal como Jesus disse àqueles que estão a servir por causa disto, para enriquecerem, para terem os melhores carros, para terem os seus jatos particulares, não se importando daquilo que estão a criar, não se importando da destruição que estão a trazer. Olham para os seus bolsos, olham para o seu bem-estar e não se preocupam nada com o rebanho que Deus lhes conferiu. Há esta situação. Mas há também um outro aspecto, que é a questão da iliteracia espiritual, falta do conhecimento bíblico. Nós verificamos que as pessoas têm pouco conhecimento bíblico. Não leem muito a Bíblia. Não aprofundam os seus conhecimentos acerca da Bíblia. E a país vivemos num país dito cristão. Nós encontramos esta iliteracia espiritual. Mas o mais problemático é quando esta iliteracia, quando esta falta de conhecimento está dentro da própria igreja. Isso é que é bastante problemático. O povo de Deus, o povo que segue a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia. Não pode ser de uma outra maneira. Não podemos nos contentar em nos alimentarmos ao domingo e ficarmos toda a semana sem nos alimentarmos. Eu até lançava o desafio, se assim querem fazer, façam também a nível físico. Alimentem-se só ao domingo e deixem de comer durante toda a semana, a ver se aguentam. Será que também a nossa alma não merece alimento? Não precisa de alimento para sobreviver? Então, como é que nós podemos permanecer neste mundo tão plural? Como é que nós podemos permanecer firmes a Jesus Cristo? Como é que nós podemos fazer com que a nossa fé não seja abalada por essas falsas mensagens, por esse outro evangelho que é anunciado? Como? Como é que nós podemos resistir a esta intempérie que está a vir sobre o mundo? Como? Como é que nós podemos ficar firmes diante dos encantos traiçoeiros deste mundo? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 17. E vamos ler apenas 3 versículos. Atos capítulo 17. E vamos ler do versículo 10 ao versículo 12. E a partir daqui, então, vamos ver 3 aspectos que nos ajudarão a permanecermos firmes neste mundo. Atos 17, do versículo 10 a 12. E diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Salónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Vamos contextualizar esta passagem.
Se nós olharmos para o início do capítulo 17, nós vemos que Paulo, Silas e Timóteo, durante a sua segunda viagem missionária, tinham estado em Tessalónica. E estando aí em Tessalónica, eles foram perseguidos. Eles estavam a pregar a Jesus Cristo. No versículo 2 e 3 fala-nos da pregação deles. Eles estavam a pregar que Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, que Jesus Cristo é o Senhor, e estava-lhes a anunciar isso. E diante então dessa mensagem, levanta-se a perseguição. Eles são perseguidos e têm que fugir de repente de Salónica e dirigem-se então para Bereia. Porque apesar de terem fugido de Salónica, não estavam a fugir do serviço de Deus. Então eles dirigem-se para Bereia, que ficava aproximadamente 80 quilómetros de Tessalónica. E chegam lá. E ao chegar lá, Paulo faz o mesmo que fez em Tessalónica. Dirige-se à sinagoga dos judeus. Vai até aí. Vai até o lugar onde havia pessoas preparadas para ouvirem a palavra de Deus. Pessoas que esperavam o cumprimento das profecias. Pessoas que estavam preparadas para receber o Evangelho, ou seja, as boas novas. E este texto que nós lemos diz-nos algo notável. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalónica. Como é que Lucas faz esta avaliação? Com base em quê? Será que era por causa da cidade? Será que Bereia era uma cidade maior, uma cidade mais rica do que Tessalónica? Não, não era. Aliás, Bereia era uma cidade isolada, insignificante. Então não foi por causa do valor da cidade que Lucas assim avaliou aqueles crentes. Também não foi pelo valor das próprias pessoas. Não foi porque elas eram ricas, estavam bem na vida, não. Muitas destas pessoas eram pessoas simples, com poucos recursos. Logo, a avaliação também não está relacionada com o valor das pessoas. Está relacionado com um aspecto muito importante, com a atitude deles. Como é que eles receberam a palavra? Porque apresenta-nos a razão. Diz que, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Salónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, ou com agrado. Foi assim que eles receberam a palavra. Eles abraçaram aquela palavra. Eles deram ouvidos àquela palavra. Eles estudaram aquela palavra. E por isso, assim foram avaliados por Lucas. E nós temos aqui uma frase marcante, no final do versículo 11. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se essas coisas eram de fato assim. E é com base nesta última frase que quero então desenvolver este texto. Por um lado, é bom olharmos para o livro que eles consultavam. Eles consultavam as Escrituras. Eles examinavam as Escrituras. Eles filtravam a mensagem de Paulo através das Escrituras. Mas é bom que temos em conta que quando fala das Escrituras, não está a falar de toda a Bíblia que nós temos. Quando fala aí das Escrituras, está a falar do Velho Testamento. Porque eram as Escrituras que eles naqueles momentos tinham. Ainda não tinham o Novo Testamento. Poderiam ter um ou outro livro já disponível, já circular nas igrejas. Mas a Escritura, muitas vezes no Novo Testamento, refere-se então ao Velho Testamento. E através do Velho Testamento, por estudarem o Velho Testamento, eles esperavam o Messias prometido. Eles esperavam que aquele que fora prometido por Isaías e por outros profetas muitos séculos antes pudesse vir.
Eles conferiram na Escritura se Jesus era ou não o Messias. Eles conferiram na Escritura se Paulo estava a dizer a verdade ou mentira. Apesar da fama que Paulo tinha já nesta altura. Porque já era a segunda viagem missionária que Paulo fazia. No entanto, nós vemos que eles, mesmo assim, consultavam as Escrituras e procuravam, então, examinar o que Paulo estava a dizer. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que a Bíblia tem um só personagem central, Jesus. Aliás, quando Jesus está a caminhar com os discípulos, os 2 discípulos a caminhos de Emaús, nós vemos então o relato que nos é feito dessa caminhada. E diz-nos lá, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus usou então as Escrituras, usou Moisés, o Pentateuco, usou os livros proféticos e também os livros escritos, ou assim designados, para então explicar-lhes, para mostrar-lhes que ele já estava a ser apresentado ao longo das Escrituras. Jesus é o personagem central ao longo de toda a Bíblia. E nós já possuímos a revelação completa, a revelação acabada. Nós temos a Bíblia conosco. Temos um tão grande privilégio que não aconteceu há 500 anos atrás, que apesar da criação da imprensa, a Bíblia era acessível a poucos. Mas nós hoje temos uma grande facilidade, temos várias versões em papel, temos também no telemóvel aplicações. Nós temos a revelação completa e acessível. E essa revelação, ela foi inspirada por Deus. O apóstolo Pedro, na segunda carta, ele diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia que nós temos foi inspirada por Deus. Foi escrita por aproximadamente 40 escritores, mas tem um único autor, que é Jesus. E é bom assinalarmos uma coisa: toda a Bíblia é a palavra de Deus. Cuidado com aqueles que vos dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma heresia. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque são afirmações diferentes. Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, estou a dizer que ela, em parte, numas partes ela contém, mas não quer dizer que ela toda contenha, ou que ela toda seja. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. E o termo grego para toda é o termo pas, que quer dizer cada parte. Cada parte. Não é toda de uma forma geral, cada parte. Cada parte das Escrituras é inspirada por Deus. Portanto, a Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro como o Alcorão ou como outro livro. Não, é um livro especial. Ele é a palavra de Deus. É um livro extremamente valioso. A Bíblia tem toda a autoridade. É um todo harmonioso. É um livro cheio de verdades absolutas. No entanto, nós vemos que Satanás tem tentado impedir que a palavra de Deus chegue aos homens. Como? Tem feito os homens queimarem a Bíblia. Na Santa Aquisição, isso aconteceu. Quantas Bíblias foram queimadas? Quantas casas foram invadidas
e foram levadas as Bíblias para serem queimadas em praça pública. O mesmo continua a acontecer hoje, em países onde há perseguição religiosa. Satanás tem procurado impedir as pessoas de ter acesso à palavra de Deus. Tem feito os homens proibirem a sua leitura, afirmando que é um livro cheio de heresias. Mas o nosso inimigo é muito sutil. Se antes ele fazia assim e ainda continua a fazer, ele hoje tem uma outra estratégia, que é retirar a autoridade à palavra de Deus. É transformá-la num livro qualquer. É levantar quem conteste a Bíblia e conteste logo desde o início. Quando se olha para a criação, conteste dizendo que aquilo está escrito em figuras, em parábolas, em fábulas. Não apenas isso, mas o livro de Jonas é visto também como uma história fictícia. Os milagres, as curas, o nascimento virginal de Jesus não são aceitos, são contestados. Visto são coisas que a razão não consegue explicar e aceitar. E essas pessoas revelam o Deus em que creem. Um Deus tão pequeno. Um Deus que é muito pequeno e não tem poder. Mas o nosso Deus tem poder. Eu creio num Deus, eu creio em Deus que criou o céu e a terra tal como está escrito. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus. Eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia é a base, o fundamento, é a regra de fé e prática para todo e qualquer crente. Não precisamos andar por aí a fabricar novas regras, a fabricar novas práticas. Não é preciso. O que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus e aplicá-la. É isso que nós precisamos. A Bíblia não precisa de melhoramentos. A Bíblia não precisa ser reinterpretada ou reescrita. Nada disso. É com a Bíblia que nós devemos confrontar todo tipo de doutrinas. A Bíblia é a espada do Espírito. E com ela, então, nós devemos atacar o inimigo, atacar as doutrinas. Não é com as nossas mãos, não é com os nossos pés, não é com armas, é com a palavra do Senhor. Então, isso foi a primeira coisa que estes crentes fizeram. Eles olharam para as Escrituras. Eles tiveram presente que as Escrituras é que determinam o que está certo e o que está errado. Mas há um segundo aspecto. Eles examinaram as Escrituras. Eles examinavam o que ouviam, confrontando com a Bíblia, a fim de verificarem a sua exatidão. Eles fizeram um estudo cuidadoso, aprofundado e refletido. E a palavra examinar é uma palavra que era usada nos tribunais, num contexto forense. E esta palavra, ela significa julgar, discernir, buscar um veredito final. Significa passar pelo crivo, pelo filtro, para, então, avaliar-se a autenticidade do testemunho, a autenticidade da mensagem. É claro que isso não se faz de uma forma leviana. Isso faz através, então, de uma pesquisa cuidadosa e exata. Então, eles fizeram isso, eles examinaram. Eles examinaram aquilo que Paulo estava a dizer. E diante desse exame, tendo eles feito exame, então eles receberam a palavra. Eles receberam a palavra tendo feito o exame. Eles estudaram para crer. Eles fizeram um estudo sincero. Eles não partiram de uma posição de ceticismo, de incredulidade. Não. Eles queriam crer, mas queriam ter a certeza que estavam crendo naquilo que era certo. E por isso eles estudaram. Eles foram cautelosos, foram prudentes, foram cuidadosos.
Eles lançaram mão das suas Bíblias, eles examinaram os textos citados por ele. Eles leram o contexto, eles consideraram a extensão e sentido deles. Eles compararam com outros textos das Escrituras, avaliaram se aquilo que Paulo estava a dizer era certo ou era errado. Eles procuraram avaliar aquilo que Paulo estava a dizer. E como eu vos disse, Paulo, nesta altura, já era conhecido. Já tinha obra feita. Mas isso não os impediu de examinarem as Escrituras para verificarem, para ver se as coisas eram de fato assim. E hoje nós precisamos examinar tudo o que nos chega aos ouvidos. Não é porque uma pessoa é um teólogo conhecido, um teólogo muito visto, um teólogo que tem muitos gostos no Instagram, que nós devemos então dar-lhe ouvidos logo à partida. Nós devemos aceitar aquilo que está a dizer. Não, nós devemos ouvir a verdade, mas devemos também ser prudentes, porque nós podemos falhar, mas a palavra de Deus não falha. E por isso temos que examinar. Não é por ser este ou aquele. Não, é porque nós somos chamados a examinar tudo aquilo que nos chega aos ouvidos. Fazemos nós o estudo da palavra de Deus. Porque nós temos um inimigo que procura desde o princípio distorcer a palavra de Deus. Desde o início. Certamente lembram-se logo no capítulo 3 de Gênesis. O que é que Satanás procurou fazer? Distorcer a palavra de Deus. Deus tinha dito a Adão: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No entanto, Satanás, falando com Eva, o que é que disse? Disse assim, Deus disse, e é Satanás a dizer a Eva, Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis. E acrescenta, certamente não morrereis. Satanás pôs em causa as palavras de Deus. Deus disse que certamente morrereis. Satanás está a dizer, não haveis de morrer. E nós sabemos o que é que aconteceu. Nós sabemos o resultado de tudo isso. Nós sabemos que o homem, é verdade, não morreu naquele mesmo instante fisicamente, mas morreu espiritualmente e passou a ser um ser mortal. Satanás continua ativo nos nossos dias procurando destruir os homens. Jesus disse, o ladrão, o diabo, não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O apóstolo Paulo disse, examinai tudo, retendo o bem. E examinar tudo não é experimentar tudo. Não confundamos. Eu não preciso experimentar a droga ou o tabaco para saber dos malefícios da droga e do tabaco. Não preciso. Eu examino e não vou ficar com isso que estou a ver. Não vou consumir. O apóstolo João escreveu, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas estão no mundo. Nem toda atividade espiritual procede de Deus. Às vezes há muita atividade espiritual. Há um ambiente muito forte, parece muito espiritual, mas às vezes não está a proceder de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, na igreja de Coríntio, uma igreja bastante ativa, uma igreja onde havia dons de línguas, tinham todos os dons. No entanto, nós vemos como esta igreja era problemática. Quantos problemas existia no seu meio? Sejamos fiéis a Deus, examinando com a Bíblia aquilo que nos rodeia, aquilo que é dito e feito. E eles examinavam quando? Quando é que eles examinavam? Diariamente. Diz-nos o texto que, examinando a Escritura todos os dias, eles faziam-no
diariamente. Vejam, interessante. Cada dia, diariamente o faziam. Existiam poucos exemplares. Eles não tinham o privilégio que nós temos hoje de termos muitos exemplares da Bíblia. Não. Eles eram poucos frequentes, mas todos queriam examinar, todos queriam ter acesso. Eu até posso imaginar que havia ali uma escala, uma ordem. Olha, agora é este, logo é este. Eu posso olhar para um calendário para que todos pudessem ter acesso às Escrituras. Todos queriam examinar, não de uma forma superficial, mas profunda. É claro que para que aconteça isso, o que é preciso? Tempo. Mas muitas vezes tempo é o que nos falta. Todos nós temos 24 horas por dia. Somos iguais. Temos 24 horas por dia. E quantas vezes nós dizemos, não tenho tempo? Quantas vezes essa frase não está nos nossos lábios? Não tenho tempo. Mas será que nós não temos tempo? Será que aqueles crentes, eles não tinham o que fazer? Eles não trabalhavam? Trabalhavam. Tinham as suas famílias. Mas eles estudavam diariamente a palavra de Deus. Eles estudavam. Será que realmente não temos tempo? Por vezes nós dizemos que não temos tempo, mas temos tempo para muitas coisas. Temos tempo para ver a nossa novela, para ver um episódio da nossa série preferida. Temos tempo para estarmos na internet a fazer jogos. Temos tempo para ler um livro. Temos tempo para passearmos, irmos ao cinema e muitas outras coisas. Mas curiosamente, falta-nos tempo para quê? Para ler a Bíblia. Falta-nos tempo para aquilo que devia ser a prioridade da nossa vida. É a comunhão com Deus. Às vezes nós queremos ter comunhão com os amigos, com este e com aquele. Somos capazes de estarmos horas e horas a navegarmos nas redes sociais. Mas possivelmente não temos nem 30 minutos para ler a Bíblia. Olhem, procurem olhar para a vossa vida e para aquilo que fazem no vosso tempo. Trabalham X horas, comem durante X horas, descansam durante X horas, e o que fazem no outro tempo? Reflitamos. Será que nós não estamos a mudar a prioridade da nossa vida para aquilo que é secundário? Vemos que eles tinham uma prioridade. Qual é a prioridade? Estudar a palavra de Deus. É ter comunhão com Deus. Eles faziam isso diariamente. Cada dia eles estudavam. E é isso que nós precisamos também fazer. Como eu disse no início, não podemos nos alimentar apenas ao domingo e achar que é suficiente. Nós temos um mundo lá fora que nos quer tragar. Nós temos um inimigo que nos quer destruir. E se a nossa alma estiver sedenta, com fome, facilmente o inimigo vai nos destruir. Mas se nós nos alimentarmos ao domingo e durante a semana, nós então vamos estar cheios de Deus, cheios da sua palavra, para fazer parte aos engodos, para resistirmos aos engodos que Satanás vai colocar. Que também nós possamos receber de bom grado a palavra de Deus. Que nós possamos fazer como estes irmãos. Que nós possamos examinar as Escrituras para ver se aquilo que está a ser dito é de fato assim. É isso que os irmãos devem fazer quando eu vos comunico a palavra de Deus. Quando outros vos comunicam.
É isso. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o seu Espírito que nos ilumina, que nos capacita. Façamos uso, bom uso da Bíblia. Deixemos que o Espírito Santo nos instrua e que nós possamos, então, resistir neste mundo plural. Que nós possamos dar honra e glória ao Senhor, porque estamos a vencer e com Cristo nós somos mais do que vencedores. Que tal como cantamos há pouco, nós possamos ser uma igreja vitoriosa no Senhor. Amém? E nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino 400, que é um hino que nos exorta à comunhão com Deus. E quão bom é, quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Quero vos convidar a ficar de pé e vamos juntos então cantar este hino, 400. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa, minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver. Sim, Pai querido, nós queremos te agradecer, porque é tu que falas aos nossos corações. Não fomos nós que te procuramos, mas fostes tu, Senhor, que vieste ao nosso encontro, que providenciaste a nossa salvação através do teu Filho e que nos deixaste a tua palavra escrita, para que nós possamos olhar para ela,
possamos te conhecer mais e mais e possamos andar segundo a tua vontade. E obrigado, Senhor, porque não estamos sós nessa aprendizagem. O teu Espírito está conosco, que nos ilumina, que traz luz à tua palavra para que nós a possamos entender. E, Pai querido, nós queremos pedir que tu possas avivar a nossa fome e sede por justiça. Que nós possamos sentir fome e sede pela tua palavra. Que nós a possamos buscar acima de todas as coisas para te buscarmos a ti, para te conhecermos, para vivermos em comunhão contigo. Porque a Bíblia é a tua palavra e é nela que nós queremos caminhar. É a ela que nós queremos nos submeter e que tu possas, então, trazer fome e sede aos nossos corações para que nos possamos alimentar mais e mais de ti. Isso pedimos, Senhor, pedindo que nos leves em paz também para os nossos lares e que possas ser conosco, ajudando-nos a sermos luz e sal neste mundo em que estamos. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentar e ouvimos o pós-lúdio. Uma boa semana a todos vós e que Deus vos abençoe.